Olá, meu nome é Neemias e eu vou apresentar este trabalho intitulado Um significativo mas pequeno efeito, antecipação em leitura autocadenciada. Começando com uma breve introdução, nós sabemos por meio de alguns trabalhos realizados nos anos 2000, como o de DeLong e colegas, que palavras improváveis em um determinado contexto elicitam um N400 maior do que palavras prováveis naquele mesmo contexto. Mas o que é fundamental do estudo de DeLong e colegas é que essa diferença no potencial evocado foi registrada antes mesmo da apresentação da palavra improvável, o que foi interpretado como uma evidência inequívoca da antecipação dessa palavra. DeLong e colegas descobriram que em sentenças em inglês como esta, estava ventando naquele dia, então o garoto saiu para empinar ou voar, em que a continuação esperada seria a kite, uma pipa, a diferença no N400 já era registrada ao processar o artigo indefinido, que varia de acordo com o primeiro som do substantivo seguinte. Evidências no mesmo sentido foram reportadas por Van Berkel e colegas em outro estudo, dessa vez realizado em holandês. A diferença é que, ao invés de explorar uma regra fonológica, como no estudo anterior, eles exploraram uma regra morfossintática. Nesse contexto aqui, a continuação previsível seria um quadro. Em holandês, quadro é um substantivo de gênero gramatical neutro, e o adjetivo grande que o modifica não recebe nenhum sufixo. Estante, por outro lado, tem gênero gramatical comum, como o masculino e o feminino do português. E o adjetivo aqui, nesse caso, recebe um sufixo para marcar esse gênero. Os autores reportaram que sentenças com nomes imprevisíveis elicitaram sinais cerebrais com amplitudes maiores, assim como no estudo de DeLong e colegas que mencionei antes. Esse estudo é especialmente relevante para nós porque os autores também realizaram um experimento de leitura autocadenciada e reportaram o mesmo padrão de resultados com essa metodologia. Dessa forma, decidimos replicar o experimento de Van Berkel e colegas em português brasileiro, tão fielmente quanto fosse possível. Para tanto, criamos 20 itens experimentais como este aqui. O casal olhou o cardápio do restaurante até conseguirem se decidir. Eles chamaram a garçonete, que anotou, e a partir daqui os itens eram apresentados em uma das duas condições. Previsível, anotou o extenso e detalhado pedido na comanda, ou imprevisível, anotou a extensa e detalhada mensagem na comanda. Nós esperávamos, é claro, que os tempos de leitura para mensagem fossem maiores do que os para pedido, mas mais que isso, esperávamos ainda que essa diferença nos tempos de leitura da condição imprevisível fosse registrada antes da leitura do substantivo em si, em alguma dessas palavras precedentes. Isso porque o gênero do substantivo já aparece no artigo definido e na flexão dos adjetivos. Conforme definimos no pré-registro do experimento, fizemos duas análises diferentes desses dados. Na primeira, ajustamos modelos lineares mistos aos tempos de leitura de cada palavra crítica, que passaram por transformação logarítmica por conta da sua distribuição não normal. A condição foi a variável independente e os efeitos aleatórios de participantes e itens foram incluídos sempre que permitido pelos dados. Na segunda análise, ajustamos um modelo idêntico ao anterior, mas dessa vez usamos modelos lineares mistos generalizados. Fizemos isso para analisar os dados em sua distribuição original, sem transformação logarítmica. O parâmetro family foi ajustado para gama. E nossos resultados foram os seguintes. Uma diferença bastante clara nos tempos de leitura dos substantivos e das regiões de spillover foi registrada. Na condição imprevisível, essas palavras levaram mais tempo para serem processadas. Nas regiões anteriores ao substantivo, no entanto, só houve uma diferença significativa nos tempos de leitura da conjunção i, com valores maiores para a condição imprevisível. Mas essa diferença foi registrada apenas na análise dos tempos de leitura brutos, sem transformação, e parece ser apenas estatisticamente significativa, já que em termos reais ela foi muito pequena, o que é atestado por essas representações idênticas aqui no gráfico. A partir daqui, tiramos duas considerações. A primeira é de que o efeito de antecipação parece ser muito pequeno, especialmente em experimentos de leitura autocadenciada, e até mesmo em estudos de eletroencefalografia, como aponta a literatura mais recente da área. A segunda consideração é que o tipo de análise parece merecer mais atenção, tendo em vista que o efeito na conjunção só se mostrou significativo quando os tempos de leitura foram analisados em sua distribuição original, sem transformação. Bom, é isto. Aqui estão as referências citadas nesse vídeo. Muito obrigado por assistir. E eu estou à disposição para qualquer pergunta.